Nossa convidada desta quinta-feira do nosso Momento Saúde, a convidada de hoje é a doutora Aline Balucci, médica cardiologista, especialista em imagem cardíaca, angiotomografia e ressonância magnética. Parece assim um nome estranho, né? As especialidades da doutora, mas não, ela vai explicar. E também membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Olha, seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Bem-vinda, doutora. Obrigada, eu que agradeço. É a primeira vez que participa de um programa de rádio, não? A segunda. Segunda já. Então a senhora já sabe, né? Habituada já. Mais ou Habituada. menos. Bem-vinda, tão jovem já, com várias especializações aí, carregando várias especializações que... Até perguntar o que é a imagem cardíaca e a gente já pensa raio-x, já pensa eletrocardiograma, estou errada. Para que serve todas as especializações aqui postas? E hoje a senhora representa também o nosso colunista, que é o Dr. Marcos Grangeiro, seu colega de cardiologia. E qual a importância dos tratamentos dentro das suas especialidades? Certo. Então, quando eu quis fazer cardiologia, eu sempre gostei da parte clínica, de estar no consultório, né, nesse contato com o paciente, mas também queria fazer outra coisa além disso, não ficar só no consultório, né, ter outros ares. Então, me chamou a atenção que dentro da cardiologia existem várias subespecialidades. Tem a parte da hemodinâmica, cateterismo, que é o Dr. Marcos Grangeiro, né? Tem o ecocardiograma, que é tipo um ultrassom do coração. Aí vem os exames mais básicos, eletro, Holter, mapas. E tem a angiotomografia e ressonância cardíaca, que são os exames mais avançados, são exames de imagem. Então, é um aparelho de tomografia mesmo, que nem quando a gente faz tomografia do pulmão, né? Tomografia do pulmão, do crânio. E uma ressonância também, só que tem protocolos específicos, são máquinas diferenciadas que também fazem a parte do coração. Então, a angiotomografia cardíaca é um exame simples, rápido, não invasivo, que a gente consegue ter informação das artérias do coração. A gente consegue ver numa imagem no 3D e 2D cada artéria, para onde elas vão, como elas estão irrigando o músculo do coração e se tem alguma obstrução, alguma plaquinha de gordura ali que possa estar prejudicando esse coração. Dependendo disso, né, a gente vai guiando o tratamento. Se são placas pequenas, a gente conversa sobre estilo de vida, alimentação. E se são placas importantes, vai para um cateterismo, ver a necessidade de colocar stent e outras coisas. Aí que eu queria chegar. Ele substitui o cateterismo? Não, ele não substitui. Mas ele pode ser um divisor de águas, certo, né? Se tem placas pequenas, o paciente não precisa ir para o cateterismo. Então seria assim, antes do cateterismo é aconselhável passar pela sua especialização, passar pela senhora? Isso, aqueles pacientes que têm indicação, né? Já tem obesidade, colesterol alterado, queixa de cansaço, dor no peito, aí o médico... Seria exame de rotina também, doutora? Hoje em dia, tá quase chegando a isso. Mas não, primeiro o paciente tem que passar... Porque o que acontece? Na cardiologia não tem um exame que vê tudo, né? Cada exame se propõe a ver uma coisa. O mapa, ele vai mapear a pressão do paciente nas 24 horas. O Holter, ele é um eletro de 24 horas, para ver se tem algum momento que o coração bate mais forte ou o coração bate mais devagar. O teste ergométrico vê tudo isso se comportando no esforço. A angiotomo vai avaliar as artérias do coração. A ressonância cardíaca, por exemplo, ficou muito mais conhecida e falada agora com Covid. Porque tem uma alteração que é a miocardite, que é a inflamação do músculo que o vírus causa, né? Que é avaliada somente nesse exame. É o exame padrão ouro para ver essa inflamação, né? Para ver a sequela que o Covid possa ter deixado no coração. E o cateterismo vai lá diretamente nas artérias, um catéter, né? Já avaliar essa lesão acima de 70% e também já tratar, quando for possível, tratar com stent. Jackson? Olha, doutora, as doenças cardiovasculares surgem com a idade ou também estão relacionadas com outros fatores, tipo estilo de vida, alimentação? Ela pode se manifestar das duas maneiras, mas hoje em dia, né, atualmente, o que mais acontece é pelo estilo de vida. Ela surge mais pelo estilo de vida, porque as pessoas estão aí sedentárias, com alimentação desregrada, né, com maus hábitos aí de alimentação, de excesso de bebida alcoólica, de cigarro, o estresse, então, com a pandemia veio muito isso, né? Aumentou o número de casos dentro da sua visão, assim, do que a senhora já teve, já olhou antes e agora, ou depois? Demais. Aumentou? Eu tenho certeza que o consultório dos cardiologistas na pandemia teve bastante aumento de queixa de oscilações na pressão arterial, dor no peito, palpitação,
interrogada aí uma ansiedade, né? Sabendo se é parte cardíaca ou ansiedade que causa também, às vezes, o mesmo sintoma, por conta da pandemia, né? Isso daí, disparado, aumentou muito. Tem um dado aqui que no Brasil mais de 230 mil pessoas morreram por doenças cardiovasculares agora em 2021. Esse levantamento foi feito pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Em comparação com o mesmo período, lá de 2020, houve um aumento de 6,8% das mortes por doenças do coração. A gente está falando de uma doença que é o Covid, que, ora, ele age no corpo de um e de uma forma diferente no corpo do outro, né? A senhora acredita que com o Covid ele mostra as possíveis sequelas ou aponta doenças que a pessoa poderia ter mais à frente? Poderia ter mais à frente e poderia já existir antes do Covid e a pessoa não sabia, né? O que acontece é que as pessoas não entram, eu acho que é difícil entrar na cabeça da população, de qualquer pessoa, que não tem que esperar sentir alguma coisa para procurar o médico. Cada vez mais a gente tem que levar informação e conscientizar as pessoas da prevenção, né? Porque 90% das doenças do coração, elas são silenciosas. Então, se você sentiu alguma coisa, geralmente já está bem ruim, já teve prejuízo, já perdeu função do coração, perdeu o músculo do coração. Então, por isso que a gente fala tanto de check-up, de prevenção, de fazer uma avaliação pelo menos, no mínimo uma vez por ano, para evitar chegar nessa situação, né? Já chegar lá com dor no peito, cansaço, palpitação. O Covid, como as pessoas ficaram com medo, né, e começou muito essa repercussão, primeiro muito foco na parte respiratória, e depois se viu que o Covid atinge cérebro, coração, pele, né, o cabelo das pessoas, atinge vários, imunidade, atinge tanta coisa, mas aí depois ficou aquela preocupação, o Covid pode levar a miocardite, o Covid pode levar a infarto, então eles começaram a procurar também um cardiologista por conta disso. Olha, eu tive Covid, já tem tantos meses, ou logo depois que eu tive Covid, eu comecei a sentir palpitação, ou já sou hipertensa e a minha pressão oscilou, ou a pessoa era hipertensa e não estava tomando remédio de uso contínuo, enfim, né? Umas coisas que o Covid deixou a pessoa meio assim, tô com medo, e aí foi lá no médico tentar reparar coisas de anos que já vem acontecendo, né? Você conhece isso de perto, né, Nascimento? Conheço de perto isso aí, o uso do medicamento contínuo, né? Olha, especialistas afirmam que a pandemia agravou, a senhora já comentou aqui, muitas pessoas têm ido ao consultório do cardiologista. Agora, para quem está em casa, quem está nos ouvindo agora, a partir de que idade eu devo me preocupar? Ou que sintomas eu devo acender a luz amarela para procurar um cardiologista? Tá, vamos lá. Nos últimos 10 anos, houve um aumento na faixa etária entre 40 e 55 anos de infarto. Então, antigamente, a gente dizia, não, vai fazer a partir de 45 anos, né? Então, cada vez mais essa faixa etária... Eu vejo exame esse de hoje de tomografia cardíaca, eu pego paciente de 76, 80 anos, que às vezes dá até vergonha, eu dou o laudo assim, não tem nada, as artérias estão lá lindas, bonitas, limpinhas. E pego o paciente de 38, 40 anos, que já tem placa de gordura, que já tem as artérias mais finas, que já tem capa de gordura no coração, assim como tem a esteatose hepática, né, que é aquela gordura no fígado. Sim. O coração também, a gordura se deposita por fora, não só por dentro, né? Então, imagina como é que um órgão que não está preparado para trabalhar, para fazer as funções dele, com uma gordura ali impedindo, né, dele funcionar. Tá ali, a gordura fica impedindo o coração de contrair, relaxar, contrair, dificulta, o coração tem que trabalhar mais, né? Então, assim, hoje em dia, o que eu recomendo? Paciente que tem histórico familiar, então, independente da idade, vamos lá, tenho 20 anos, eu tenho 25 anos, mas o meu pai é hipertenso, o meu pai infartou e morreu antes dos 55 anos e mulher antes dos 65 anos. Então, a gente sempre pergunta, pai antes dos 55 e mãe antes dos 65, alguém infartou, alguém tem algum problema cardíaco? Se tiver história familiar positiva. Então, todos os filhos ali têm que se preocupar. E é parente de primeiro grau, os pais ou os irmãos, tá? Aquelas pessoas que já são hipertensas, diabéticas, obesidade, fumam, colesterol elevado, também já tem que procurar desde cedo para fazer o seu check-up, pelo menos uma vez por ano, né? E em relação a sintomas, a gente fala muito daquelas pessoas que estão fazendo atividade física e tem um cansaço acima do normal, um cansaço muito excessivo,
sente palpitações frequentes e quando elas vêm acompanhadas de tontura, mal-estar, desmaios, também tem que procurar o cardiologista. A famosa dor no peito, né? Uma sensação de pontada, ou sensação de peso no peito, com ou sem radiação para braço, costa. E vômitos, né? Enjoos, falta de ar, cansaço. A gente acaba assim, tem muitos né? sintomas que podem confundir, mas em primeiro lugar, o que a gente vai fazer? Investigar o coração e descartar que seja alguma coisa do coração. Depois encaminha para pesquisar outras coisas. No último levantamento, doutora, que tivemos aqui, 2013, 2017, essa doença do coração, né? Principalmente o infarto, matou aí mais de 3 mil pessoas aqui no estado do Amazonas e, no geral, todas as doenças cardiovasculares também, não só no Amazonas, como no Pará e capitais, principais capitais, né, da região norte. O aumento de morte foi de 132% durante a pandemia. Esse dado é da pandemia, né? Ontem eu assistindo noticiário em várias emissoras de TV aberta, uma das notícias que mais chamou a atenção e que veiculou não somente em uma, mas em várias emissoras, que houve uma demissão voluntária de perto de quase 500 mil pessoas no Brasil no período da pandemia e pós-pandemia. O que eles alegavam? Se descobriu que no período da pandemia eles poderiam ter uma qualidade de vida maior dentro de casa, em home office, do que eles levando em média 2, 3 horas no trânsito só para chegar no trabalho, tanto indo quanto vindo, né? E além do contato muito mais próximo com a família e a flexibilização de você poder ter autonomia sobre o seu tempo. E o aumento de peso, segundo alguns relatos, se devia por causa não somente da quantidade de horas sentada no trabalho, trabalhando, da preocupação. Então eles perceberam que eles estavam acumulando para a vida deles, além do estresse, doenças, né? Na sua visão, enquanto profissional, a senhora estava falando entre 38 e 40 anos, até chegando próximo a 50, 60, porque é a fase de pessoas que mais estão no mercado de trabalho, né? Produtiva, né? Não se dá também, se a gente for olhar por essa visão de cobrança da sociedade, né? De você sempre estar inserido no mercado de trabalho, de você sempre ser sucesso, de você sempre ser o melhor, sabe? Dessa busca de você sempre responder. Isso não funciona também como uma cobrança física também aqui dentro? O coração não sofre com isso? Então? Com certeza, o coração sofre demais. E o que a gente estava falando aqui, que isso aumentou muito, o estresse, porque esse estresse ele vem de vários lugares. Ele vem do trabalho, né, dessa cobrança de metas, às vezes de medo de ser demitido, de salário, de conta para pagar, das coisas aumentando e o salário não, né? Então, supermercado a gente toma um susto, né? A gasolina nem se fale. E fora os compromissos que as pessoas já têm de contas fixas, né? De casas financiadas, carros. Então, assim, vai se juntando trabalho, com contas, com filhos, com responsabilidade em casa, com você mesmo, né? Sono, noites de sono mal dormida. E às vezes as pessoas também não gerenciam seu tempo. Quem é que vai parar? Isso eu converso muito no consultório. Para 40 minutos, vai, o mínimo. O mínimo é 4 vezes por semana com duração de 40 minutos para fazer uma atividade física. Para ter esse tempo para você, porque isso daí é saúde, é qualidade de vida, é o seu futuro. Por dia, 40 minutos. Por dia, no mínimo, 4 vezes 40 minutos. Se fizer mais, excelente. Mas para começar, porque é aquele negócio, eu jogo futebol, eu não sou... Faz atividade física, eu jogo futebol. Uma vez na semana. Sexta-feira à noite. Perigoso Gente, até. você é sedentário. Então tem essa, sedentário, não é, se você faz uma, ainda é sedentário. No mínimo 4 vezes por semana, com duração de 40 minutos. Esse é o mínimo para ser considerado ativo e ter efeito em tratamento e saúde. Então, assim, o estresse é uma coisa, assim, que preocupa demais, porque ainda tem aquelas pessoas que não conseguem identificar que elas estão com uma depressão, com uma ansiedade, né, como a síndrome do pânico. Tem causas psiquiátricas, às vezes, junto, e vai dizer para ir no psicólogo ou no psiquiatra. Tem muita gente que ainda tem preconceito com isso. Então, assim, acaba que é uma abordagem multidisciplinar e multifatorial, porque o coração sofre muito, isso oscila a pressão, oscila a frequência cardíaca e prejudica, né? A longo prazo isso vai tendo um prejuízo. A gente está conversando aqui com a doutora Aline Balucci, médica cardiologista, especialista em imagem cardíaca, angiotomografia e ressonância cardíaca. Intervalo e a gente volta já.